meu Deus, mas que palavra eu vou dar para essa igreja, meu Pai? E Deus disse, aqui eu te mandar. E eu estudando, perdi o sono, estudando, e Deus me deu uma palavra que eu queria compartilhar com a igreja. Lucas 8, capítulo 8, verso 43. Talvez você diga assim, mas essa palavra é tão conhecida, Kelly. Essa palavra é uma palavra do nosso dia a dia, é aquela palavra que todo mundo conhece, mas a palavra de Deus se renova. Eu entendi que Deus quer nos alimentar de uma forma diferente nessa noite, amém? Então a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, verso 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos e todos os seus haveres. 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Se eu tiver que dar um tema nessa noite, para essa palavra, eu dou o último versículo. Filha, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, para quem me conhece, sabe que eu não sou pregadora, né? Eu sempre digo que eu não sou pregadora. Pregador é o Erildo, a Adria. Eu gosto de contar história. Na verdade, eu gosto de viajar numa história. Quando eu pego uma história, eu começo a viajar naquela história de uma forma que para mim voltar é difícil. Que é como se a minha mente, de repente, vai no mais profundo. Então, eu lendo essa palavra, como eu falei no início, é uma palavra muito conhecida nossa, não é verdade? Mas hoje, me chamou muita atenção essa palavra. A palavra de Deus conta uma história de uma jovem, uma adolescente, porque ela aqui, a palavra não fala, mas segundo os estudos e o calendário das adolescentes, naquela época, no povo judaico, as moças elas entravam no ciclo menstrual no período de 12 anos a 13, 14 anos. Era quando a moça entrava no seu período fértil. Então eu acredito, nessa noite vou deduzir que essa moça aqui, essa adolescente, ela tinha 12 anos. Quando ela se formou, como se diz minha mãe, quando ela se formou. Formando-se, lá eles têm o costume, a cultura deles diz que toda moça, quando ela entra nesse ciclo menstrual, ela é retirada da cidade. Ela não fica se socializando, porque para eles ela é dada como impura. Então, eles tinham costume, como o povo, os judeus, eles anseiavam sempre pela espera de um filho homem. Os homens sempre queriam um filho homem. Por quê? Porque eles acreditavam, alguns ainda acreditavam, né, esperavam a vinda do Messias. E a vinda do Messias, eles sempre achavam que poderia ser um dos filhos deles. Então, todos que esperavam o quê? Um filho homem. Porém, quando nascia uma filha mulher, eu estudando um livro do povo do judaísmo, eles dizem que eles
quando nascia uma filha mulher, por muito tempo, o pai, ele ia até o templo pedir perdão a Deus por ter nascido uma filha mulher. Toda oportunidade que eles tinham de estar no templo, ele pedia um perdão. Nasceu uma filha, Senhor, me perdoa, porque foi minha esposa, nós geramos uma filha, mulher. E aqui entra a história dessa jovem, que com 12 anos, de repente, entra no seu período, porém, acredito, a palavra não fala, mas como eu digo, eu viajo muito. A família, a mãe pega essa adolescente e vamos para o arraial. Esse arraial, eu dou uma palavra de arraial dos esquecidos, mas também nós podemos usar outro adjetivo para eles. Outros dizem dos desprezados, dos humilhados. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém, ela era cercada por muros. E cercada por muro, os desprezados, eles ficavam sempre do outro lado. Quem era que ficava lá, Kelly? Ficava os leprosos, os paralíticos, os surdos, os mudos. Essas pessoas eram dadas como imundos, impuros, e não podiam permanecer na cidade. As jovens também eram assim, entravam no ciclo menstrual e eram lançados para fora da cidade, para o muro. E eu digo que eu imagino que ali fosse um arraial. E lá um dia, a mãe pega e leva aquela filha para lá. E diz assim: filha, daqui a 3, 4 dias, eu volto para te buscar. Porque o normal de uma mulher, as mulheres sabem do que eu estou falando. O normal de uma mulher é 3, 4 dias. Porém, se passa os 4 dias, lá vai aquela mãe buscar a sua filha. E quando ela chega lá, ela tem uma surpresa. A sua filha não vai com ela. Alguém diz para ela: olha, sua filha não vai poder porque ela ainda não está limpa. Ela ainda está impura. Aquela mãe volta para casa e imagino eu que ela disse: daqui a mais 2 dias eu volto. E quando ela voltou, no 6º dia, a filha também não podia ir para casa. Se passaram 15 dias, a filha também ainda não podia ir para casa. 30 dias e nada. Imagino eu que 60 dias, 2 meses, aquela mãe chega para aquela filha e aquela filha diz: mãe, o que está acontecendo comigo? Por que eu não posso ir para casa? Por que esse fluxo não para? Por que, mãe? E eu começo a viajar aqui numa situação. Todas as moças eram lançadas para ali. Eu fico imaginando as moças no seu estado normal. Passava 3, 4 dias e voltava para sua casa. Essa moça era diferente. Ela não voltou. Entrava e saía outras amigas. Mas ela não voltava para casa. Ela permanecia. Passaram-se 1 ano. E ela ainda estava ali. 2 anos, 3, 4 anos. Se fosse no dia de hoje, vamos tirar uma foto dela. Como é que estaria o estado dela? Magra, pálida, debilitada. Com outras palavras, desnutrida, sem vida. Por quê? Porque sangue é vida. E ela só perdia. E aqui começa a fluir algo muito forte na minha vida. O porquê daquela menina, 12 anos, ali. Se passaram 4, 5, 6, 7, 8, 12 anos. Digamos que ela foi para lá com 12 anos. E agora ela já tinha 24 anos. Ela com 24 anos, de repente, estão ali reunidos, os paralíticos, os leprosos. E eles começam a comentar: ei, sabe quem vai passar por aqui? Sabe quem vai chegar aqui? Jesus. Jesus de Nazaré. Talvez ela ouviu aquilo e disse: quem é Jesus de Nazaré?
E de repente ele disse assim: olha, ele diz que é Deus. E aquela menina perguntando: e o que é que os deuses fazem? Digamos que alguém diz assim para ela: olha, eu não sei o que é que os deuses fazem, eu sei o que esse faz. Eu sei que esse, que por onde ele passa, que ele vê o enfermo é curado. Por onde ele passa, que ele vê um possesso, o possesso é liberto. Por onde ele passa, que ele vê alguém morto, ele ressuscita morto. Eu fico imaginando aquela menina, disse: o que ele faz? Esse daí, esse Deus, ele faz isso. Ele não pode ver ninguém morto, que ele vai e ressuscita. Ele não pode ver um paralítico, que ele diz para o paralítico: levanta e anda, e o paralítico sai andando. E aquela moça, ela teve uma primeira coisa que talvez eu e você, muitas das vezes, deixamos passar. Ela teve uma atitude mental. A primeira atitude dela foi na mente. Ela disse assim, na mente dela, ela disse: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Foi uma atitude na mente. Foi uma atitude que de repente ela começou a alimentar. Ela começou a dar vida para aquela atitude dela. E aquilo ali começaram, eu acredito que começa a expectativa pela chegada de Jesus, pela passagem de Jesus. Muitas das vezes na nossa vida, a gente cria inúmeras expectativas, não é verdade? Os jovens, algumas semanas, alguns meses atrás, estavam na expectativa do seu evento ontem. E ontem eles viveram a grande expectativa deles. Chegou o dia dos mergulhados e foi bênção, bênção, bênção. Chegou o dia, teve o dia. Hoje, é hoje que Jesus vai passar por aqui. Agora, igreja, uma coisa me chama a atenção. Como era que aquela mulher ia sair daquele lugar se ela não podia sair? Ela era proibida de sair. Ela era impura. Ela não podia ir para fora. Ou não podia entrar, perdão. Porém, aquela jovem começa a criar uma expectativa. Começa a nascer uma fé tão grande dentro dela, que na hora que começa, eu fico imaginando todo mundo se preparando ali, os surdos fazendo sinal, vamos, os outros, todo mundo lá. Por quê? Porque Jesus ia passar, Jesus ia chegar naquele lugar. O que a gente pode aprender com isso? Eu não sei quanto tempo faz que você está na sua luta. Eu não sei quanto tempo faz que você está na expectativa de um milagre. Talvez você, muitas das vezes, sozinha, no seu quarto, em momento de oração, você diz assim: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Quantos momentos na nossa vida a gente se encontra em momentos até momentos de desafio, de dizer assim: Senhor, por quê? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não mereço. Quantas pessoas não fizeram essa oração? Não é verdade? Porém, aquela jovem, ela arriscou algo que muitos cristãos muitas vezes não têm. Ela teve uma atitude mental e depois ela arriscou. Ela arriscou a sair daquele lugar. Sabe uma coisa, igreja, que nós precisamos aprender com essa jovem? Arriscar. Tem gente que não arrisca nada nessa vida. Nada. O que é que você ganha? O que é que eu ganho arriscando em Jesus? Ela arriscou em alguém que ela só ouviu falar. Muitas vezes a pessoa não quer arriscar, não quer ter a sua atitude, não quer desafiar. E aquela jovem, de repente, começa, acredito eu, naquele tumulto todo, e ela é empurrada. A gente vê que tem alguns obstáculos. Um dos obstáculos é Jairo,
que para Jesus no caminho. Sua filha também, com 12 anos, também estava enferma. Mas isso não foi impedimento para Jesus chegar, Jesus passar até aquela moça. E eu fico imaginando de repente ali, aquele empurrão. A Bíblia diz que ela foi por onde? Por baixo. Ela foi por onde? Por trás. Sabe o que nós temos que aprender uma coisa? Que tem muitas pessoas que muitas vezes querem um milagre, mas ela quer um milagre de frente. Ela quer começar o milagre por cima. Às vezes ela quer um milagre, que o milagre chegue de avião, de trem. Eu quero que o anjo desça e o anjo diga assim: assim diz o Senhor. Ei, milagre acontece através das nossas atitudes. E sabe que atitude? Atitude de humildade. Através dos empurrões. Muitas vezes na nossa caminhada na fé, na nossa caminhada de vida, nós levamos tanto empurrões nessa vida. Quantas vezes você está lutando, batalhando por alguma coisa, quando dá-se fé, alguém passa a perna, alguém te dá um empurrão. Deixa eu te falar uma coisa, os empurrões da vida, eles te levam para mais perto de Jesus. Os empurrões da vida, eles fazem você chegar próximo de Jesus. Não importa se tu cai, se você cair, se arraste, porque você vai chegar até Ele. Aquela menina, ela disse: é hoje que Ele vai passar, vai chegar o meu dia. Chegou o meu dia. Tem coisas na nossa vida que chega a nossa hora. Talvez você está anos e anos batalhando a libertação do seu esposo, a libertação da sua esposa, do seu filho. Talvez um milagre. Talvez você diga assim: meu Deus, eu quero me libertar desse pecado e eu não consigo. Tanto tempo na igreja eu não consigo me libertar. Quantas pessoas hoje têm passado anos e anos vivendo o mal do século, que se chama ansiedade, depressão. Mas eu quero te falar uma coisa: o dia chega. Um dia chega, um dia Jesus chega para ti. Mas você precisa chamar a atenção dele, você precisa desafiar, arriscar. Eu vou, eu quero. E alguém empurrou ela, e ela tão somente tocou na orla de Jesus. Sabe assim, eu fico imaginando, irmãos, eu sou sonhadora, né? Eu sonho demais, eu começo a sonhar aquela mulher assim, passando assim, algo assim muito vago. Porém algo que moveu, parou aquela multidão. De repente Jesus para tudo. E ele disse: ei, quem me tocou? Irmão, aqui a gente aprende uma história maravilhosa. Se imagine aí. Eu faço uma pergunta agora para as mães e para os pais, para os filhos. Quanto tempo você ficaria longe da sua mãe? Quanto tempo você ficaria longe do seu pai? Filhos, quanto tempo você ficaria longe dos seus pais? Eu só tenho um filho, 13 anos. Às vezes alguém diz assim: deixa o Isaac passar uma semana lá em casa. Não dá para ser um dia, 2 dias. Porque eu não aguento viver longe do meu filho. Imagine aí de repente o seu esposo, a sua esposa, por uma obra, por uma fatalidade na vida. Porque sabe uma coisa, irmãos? A fatalidade, as coisas quando ela vem, as desgraças quando ela vem na vida da gente, ela não manda avisar não. Não fique assim sentado: eu acho que vai acontecer uma desgraça na minha vida. Você pode até imaginar. Mas quando as coisas, quando vem, ela vem assim, desafiando tudo, mexendo, destruindo a nossa estrutura. E foi isso que aconteceu com a vida dessa moça. Aconteceu de uma forma que, como é que se diz? Transformou toda a estrutura da vida dela. Eu fico imaginando os sonhos dela. Ela vivendo, os únicos amigos que ela tinha ali naquele arraial, quem era? Os leprosos.
As jovens que entravam e quando voltavam diziam assim: égua, tu ainda está aqui? Ei, quando é que tu vai embora? A Bíblia diz que a família, a Bíblia não fala isso, mas diz que ela gastou tudo o que tinha. Tudo. Talvez logo no começo dos anos, ela não podia ir até o médico. Digamos que o médico foi até ela. Bora montar o tratamento, bora fazer o tratamento. Fizeram o tratamento e não deu jeito. Aquele tratamento não era suficiente. Vamos mudar o tratamento. O tratamento também não deu jeito. E começou a acabar o dinheiro. Acabou tudo que tinha. E quando acabou tudo, perdeu a esperança. Aquela jovem talvez vivia ali naquele lugar, não tinha mais esperança de nada, não sonhava com nada, não acreditava mais em nada, porque aquele fluxo era constante. Talvez tem luta na nossa vida que a gente pensa: meu Deus, será que nunca vai cessar? Será que nunca vai acabar? Será que nunca o Senhor vai me ouvir? Hoje, a maior alegria do diabo se chama quando ele destrói uma família. E o diabo tem lançado, sabe o que? No meio de muitas famílias, a solidão. Tem lançado, sabe o que? A frieza entre a família. Hoje a família, ela tem se comunicado através disso aqui, ó. E a gente estava até brincando hoje. E alguém estava dizendo assim, é porque hoje alguém diz assim, os filhos dizem assim: bença a mãe. Aí a mãe responde lá no WhatsApp: Deus te abençoe, filho. A mãe quer uma coisa, ela vai mandar uma mensagem: filho, vai fazer isso. É isso que está. É uma realidade. As coisas têm acontecido de uma tal forma que tem tirado a comunhão da família. Hoje o maior índice de venda no mercado se chama isso aqui, ó. E sabe o que caiu hoje? A mesa. A mesa, caiu o índice de mesas. Aquela mesa bonita que se coloca para almoçar a família. Não se vende mais. Sabe por quê? Porque hoje a família é um no quarto, um na sala. Às vezes está comendo e está aqui. Não é verdade? A família hoje tem vivido uma separação. É por isso que aumenta o índice de depressão tão grande. Porque a família hoje, ela não tem mais um aconchego de abraçar. Aquela comunhão de abraço, de toque. Isso está se perdendo ao longo do tempo. Na nossa geração já está assim, agora você imagine daqui para frente. Aí, de repente, começa a me chamar uma atenção, voltando para a palavra. Aquela jovem, de repente, ela tocou na orla. Só ali, ó. Ela só passou. E quando tocou, volta lá no, acho que é o 45, 43, 44, perdão. Vou procurar curar e gostar dos médicos. Isso. E veio por trás dela, por trás dele, e lhe tocou na orla da veste. E logo se estancou a hemorragia. Olha isso aqui. Isso quer dizer que se estancou. Ela sentiu a cura instantaneamente. Foi assim, ó. Por quê? Porque ela saiu dali sangrando. Ela saiu sangrando e quando ela chegou, que ela tocou, parou. Então ela sentiu automaticamente que ela tinha sido curada. Aí de repente o Senhor diz assim: alguém me tocou. Aí os discípulos: mas Jesus, quem não te toca? A multidão te oprime, a multidão te aperta e tu pergunta: quem te tocou? Jesus fala uma coisa, irmão, que eu e você precisa aprender. Ele disse: porque de mim saiu o poder. Sabe por que muitas pessoas não recebem o milagre?
Sabe por que muitas vezes você não tem resposta da tua oração? Porque você não tem tocado em Jesus. Porque você não tem olhado para Jesus. Você não tem arriscado nele. Às vezes as pessoas querem que o milagre caia assim. Não é. A fé move o coração. Jesus sente alguém tocando nele quando a pessoa tem fé. E ele diz uma coisa para essa mulher. Ele disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Aquela moça tocou nele. E quando ele perguntou, a Bíblia diz que ela ficou trêmula. Ela ficou com medo. Mas teve algo que fez com que ela abrisse o coração. Sabe o que? Quando ele disse: alguém me tocou. Aquela menina, ela não tinha mais nome. Aquela menina, as pessoas deveriam: olha, a magrela, olha, a amarela, olha, a pálida. Quanto tempo ela não escuta um carinho de alguém chamando ela de alguém? E isso fez com que ela disse: não, eu preciso abrir meu coração para esse homem. Eu preciso contar o que acontece comigo. E ela contou toda a sua história. A Bíblia diz isso. Que ela contou toda a sua história para ele. Ela disse o tempo que ela estava ali. E sabe, irmão, uma coisa que nessa noite, eu quero que a sua mente ela abra para isso. Ele disse assim para ela: filha, a tua fé te salvou. Ele poderia ter dito outras coisas. Sabe por que Jesus poderia ter dito assim: nem todo poder, nem toda autoridade que foi me dada no céu e na terra pelo meu Pai. Não foi isso que te curou. O que te curou foi a tua fé. Tem coisas que é você. A fé tem que ser sua. A atitude tem que ser sua. É você que tem que arriscar. É você que tem que tirar da sua mente essa atrofia que muitas vezes chega alguém para você e diz: você não vai conseguir, você não vai vencer. Quem és tu? Para de sonhar. Tu está delirando. E quando ele diz isso para ela: a tua fé te salvou. A gente aprende 3 coisas aqui, irmão. Primeiro, ele disse: filha. Quanto tempo tu não escuta essa palavra? Quanto tempo na tua intimidade com o Senhor tu não escuta Ele te chamando de filha? Sabe, tem momento na nossa vida que às vezes a gente não quer dar carinho, a gente quer receber carinho. Tem momento na nossa vida que a gente quer ser abraçada. Tem momento na nossa vida que a gente também quer ser amada. A gente que caminha na fé, a nossa caminhada muitas das vezes ela é árdua. Porque muitas vezes a gente precisa também que alguém nos encoraje, que alguém nos anime, que alguém nos coloque para cima. E às vezes a gente só encontra pessoas que nos colocam para baixo. Pessoas que olham e não acreditam em ti. Às vezes você está vivendo momentos de depressão, momentos de ansiedade, tu precisa de pessoas e alguém vai lá e às vezes te coloca para baixo. Às vezes a gente só precisa de alguém dizendo assim: filha, isso é tão bom. Só um pai, só uma mãe, só um filho sabe a importância quando alguém te chama filha. Jesus não precisou falar mais nada para ela, podia parar ali, ó. Podia parar ali no lugar daquela vírgula ali, podia ser só um ponto. Filha. Já estava tudo bem para aquela moça. Ela disse: quanto tempo eu não sou acolhida. Quanto tempo eu estou precisando de alguém me chamando de filha, de alguém. Quanto tempo eu estou sentindo falta de um calor humano, de alguém que me ame. Mas o Senhor, Ele faz, como eu falei para você, Ele faz 3 coisas aqui. Depois que Ele diz filha, Ele diz assim: a tua fé te salvou. Ele salvou ela. Ele salvou ela. Ele deu a vida eterna para ela. Ele deu vida para ela.
Porque aquela jovem, ela só perdia sangue. Como eu falei no início, o sangue é vida. Ele disse: a tua fé te salvou. Você está salva. Vai em paz. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes a gente precisa também de paz. As famílias têm vivido uma verdadeira guerra hoje. É filho contra pai, pai contra filho. Você liga a televisão, é só tragédia. É homem que mata a esposa, é esposa que adultera. É tanta coisa, é tanta tragédia, que as pessoas não estão mais vivendo em paz. O diabo tem tirado a paz do meio da família. Quantas vezes tem mulher que chega aqui na igreja chorando, com o coração destruído. Por quê? Porque não tem paz dentro da casa dela. Quantos filhos vivem na rua? Quantos esposos saem de casa porque dentro da sua casa não tem paz? É só guerra. O Senhor trouxe paz. Ele disse: vai em paz. Com outras palavras, ele diz assim: vai, minha filha, que daqui para frente você vai ter paz. Aquela moça vivia no meio de um tumulto, que só você imaginando o desespero que ela não vivia ali. Ele disse: vai em paz. Mudou, acabou o teu tempo, eu cheguei. Eu quero concluir essa palavra nessa noite. Você pode dizer isso: Jesus chegou na minha vida. O problema é que a gente acha que o anjo tem que descer, que tem que acontecer um terremoto, que tem que acontecer tanta coisa para Jesus chegar. Para Jesus chegar na nossa vida, nós precisamos atrair a presença dele até nós. Nós precisamos mover o coração dele com a nossa fé. Tem gente que não tem mais fé para nada, não acredita mais em nada, não confia mais em nada. Mas eu quero te falar que ainda é possível. Jesus, ele diz: eu sou o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ainda é possível acontecer milagre. Ainda é possível acontecer um milagre na sua vida. Ainda é possível você sentir o carinho dele. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei porque o Senhor pediu para me dar essa palavra. Talvez nessa noite, nesse lugar, tem pessoas que se encontrem assim, precisando ser acolhida nos braços. Talvez tem pessoas que estão aqui nesse lugar e não tem mais fé para nada, não acreditam mais em nada, não arriscam mais nada. Seus sonhos foram jogados no arraial dos esquecidos. Mas eu quero te falar que se você tomar posse nessa noite, você dizer assim: é hoje. É hoje o dia que ele vai chegar. Ele chegou. Chegou o meu milagre. Chegou o dia que a minha história vai mudar. Jesus chegou na vida dessa mulher e a história dela mudou. É impossível ele chegar na vida de alguém e a história não mudar. Jesus tem que mudar a nossa história, irmão. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se você pode dizer assim: eu estou tanto tempo e a minha história ainda não mudou. Eu quero te falar uma coisa: é hoje. É hoje. Hoje é o dia. Você só precisa tocar. Você só precisa acreditar. E eu quero te falar uma coisa, para a gente concluir. Se você quiser, você pode tocar no Senhor Jesus. A única diferença é que aquela mulher, daquela época para hoje, é que naquela época a mulher tocou na orla dele. Hoje nós não podemos tocar, mas nós podemos sentir. Amém? Quantos aqui querem sentir a presença do Senhor? Quantos querem ser curados? Quantos querem ser libertos? Quantas pessoas querem ser saradas? Você só precisa se levantar dessa cadeira aí e dizer: é hoje. É hoje que Jesus chega na minha vida e a minha história vai mudar. O milagre vai acontecer. Talvez você diga: eu estou há tanto tempo batalhando pelo emprego, batalhando por uma porta que está fechada, para onde eu bato, as portas se fecham. Eu quero te dizer uma coisa: é hoje que Jesus chega na tua vida, muda a tua história.
Eu não estou aqui para levantar a sua autoestima, levantar não. Eu estou aqui para falar de fé, para te dizer que é possível. Eu sempre digo, eu sou prova de milagre. O diabo, ele batalha para me colocar no leito. Eu digo que todo mês eu pulo uma fogueira. Todo mês, irmão, eu pulo uma fogueira. Porque ele quer me colocar no leito de enfermidade. Mas eu digo para Jesus, eu não quero nem saber o que eu vou passar. Se eu passar com Jesus, para mim é lucro. Porque uma coisa é você passar uma luta sem Jesus, uma coisa é você passar com Ele. Quando você passa com Ele, a vitória é garantida. Quando você passa com Ele, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque Ele não entra na vida de alguém sem transformar. Então, quero te falar uma coisa. Quero fazer um desafio para você nessa noite. Te levanta desse lugar com uma atitude de fé aqui, na tua mente, dizendo, é hoje. É hoje que... Aí você vai falar o teu problema. Se tiver pessoas enfermas nessa noite, eu faço um desafio. Coloca a tua mão no lugar dessa enfermidade. Se o teu problema é na alma, você diz, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo me perdoar. Eu faço um desafio, coloca a mão no teu coração. Porque hoje Jesus pode te curar. Talvez você diga, o meu problema é na mente. Eu tenho uma mente confusa, uma mente deturpada. Coloca a mão na tua mente, porque hoje é o dia do milagre acontecer. Hoje é o dia que Ele chega para mudar. Gente, nós temos que ter uma atitude de que eu não posso passar domingo após domingo, vir para a igreja, sentar na igreja, aleluia, tudo, sem que nada aconteça. Cada domingo, cada segunda, cada quarta, cada dia na semana é um desafio para a minha vida. E para mudar a minha vida, não é só para alimentar, para massagear o meu ego, não. É para mudar a minha vida. Amém? Então nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Glória a Ti, Jesus. Eu faço aqui um desafio para você. Vamos fazer um ato profético nessa noite. Aonde é a tua dor? Aonde é a tua deficiência? Aonde é que tu precisa tocar em Jesus? Quero te falar uma coisa, Ele chegou. Quando você entrou nesse lugar, Ele já estava aqui te esperando. Ele já estava te esperando, Ele já aguardava por você. Para tudo tem um dia. Talvez você possa dizer assim, faz tanto tempo que eu não acredito mais. Não, irmão, não deixa o diabo te enganar desse jeito, não. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Hoje chegou o dia do milagre, hoje chegou o dia da salvação.